Olá, bom dia. Parece que quando chega dezembro o clima muda e com ele a gente acaba mudando também. Ou talvez a gente mude e por conta disso o clima acaba mudando também. Mas o famoso espírito de Natal acaba chegando mesmo até naqueles que são um pouquinho mais descrentes dessa simbologia toda. Mas por que isso acontece? É sobre esses e outros assuntos que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o professor Cidinho Marques, neurocoach, entre outras coisas. Bom dia, professor. Bom dia, Elda, bom dia, telespectadores. É sempre uma grande alegria. Para mim, vir aqui é sempre Natal. É verdade, a gente conversa muito. É porque conversar com o senhor sobre essa simbologia do Natal, não é nem só do Natal, do final do ano. O final do ano muda a gente mesmo, assim, quando chega dezembro parece que a gente, olha, está na hora de parar um pouquinho, está na hora de deixar as coisas mais leves. Muda mesmo? Eu acho que sim, mas eu acho que deveria ser sempre, porque o Natal é um chamamento, né? O Natal, a Páscoa, qualquer que seja a época festiva, é um chamamento para a gente prestar um pouco mais de atenção para a nossa felicidade, para a plenitude da vida. E o Natal é a data máxima para isso. É verdade. Mas assim, eu fico pensando assim, quando chega o dezembro, final de novembro, começo de dezembro, a gente pensa assim, eita, o Natal está chegando. A gente quase não diz o dezembro está chegando, a gente diz o Natal está chegando. Quer dizer, o dezembro ele se transformou num símbolo dessa festa. A gente não fala muito no Réveillon, mas a gente fala Natal. Com isso vem o Papai Noel. Parece que o Papai Noel hoje é o dono da festa do Natal, não parece? Parece. Mas o Natal é muito mais do que isso, como todo mundo sabe. Nem todo mundo leva em conta, às vezes nós mesmos. A gente sabe disso, mas nem sempre leva tudo isso em conta. O Natal tem um poder muito grande, porque o Natal é milenar. O Natal antecede a era cristã. A igreja aproveitou muito bem, acho que a simbologia de Cristo não podia ter outra coisa melhor para combinar com um momento tão rico em renascimentos das pessoas. E o renascimento de Cristo, se a gente for ver ao pé da letra, é um convite para que também nós renasçamos. Mas o Natal, como eu dizia, ele é milenar, ele antecede a era cristã. E ele tem uma simbologia, eu gosto muito de trabalhar na simbologia das coisas, no sentido das coisas, porque quando a gente está imbuído desse sentido, elas não só têm mais significado, como também ela atinge melhor suas metas. E na verdade o Natal acontecia desde a época que se descobriu, que se percebeu que as noites dos solstícios de inverno demoravam mais, né? O Sol está lá e a Terra faz essa órbita elíptica. Não é uma órbita circular, é uma órbita elíptica. Então, na hora que faz essa curva aqui no solstício de inverno, aquela pontinha bem aqui, a pontinha bem aqui, as noites são mais demoradas. Uhum. E por serem mais demoradas, os antigos achavam que o sol não ia mais nascer. Então, eles saíam às ruas, batendo latas, com tochas de fogo, fazendo muito barulho. Era a noite que era mais longa. A noite era mais longa. Isso, a noite era mais longa. Então, eles pensavam que o sol não ia mais nascer. E aí eles batiam essas latas, saíam nas ruas fazendo barulho e conta a história, não sei se chega até certo ponto, é uma lenda, mas faz sentido, de que uma vez um sábio perguntou para os xamãs, as pessoas daquelas tribos antigas, se eles não estavam sendo muito ingênuos de achar que com aquele barulho acordaria um sol. E o xamã, as pessoas primitivas responderam para o sábio, que ingênuo você é, nós estamos na verdade não é acordando o sol, é acordando o sol que está aqui dentro, porque o sol que está lá fora, ele já travou todas as batalhas, ele já é vitorioso, o que nós estamos fazendo é acordar o sol que está aqui dentro, para que nós refaçamos o compromisso de sermos e fazermos a felicidade. Então, por trás do dia 25 de dezembro, que diga-se de passagem, é uma das 5 datas que o Natal já teve. 5? O Natal já foi em setembro, já foi em abril, já foi em maio e finalmente é dezembro. Chegou em dezembro. Então, como você pode ver, está carregado de simbologia. Se nós pensarmos só no mês de dezembro, ou se pensarmos só no espírito da árvore de Natal, do Papai Noel, é bom, isso é legal, isso é bacana, porque isso acorda uma série de sentidos outros nossos. Mas o sentido principal, que é esse de renascer,
de repactuar consigo mesmo, de repactuar com o universo, a sua função aqui, o Natal fica muito mais bonito do que já o é. Tá bom, eu já entendi agora a simbologia das luzes que vieram lá, das tochas, daquele negócio. E a árvore, de onde ela apareceu? A árvore é super interessante, porque a árvore, além de ser o símbolo da vida, o pinheiro é uma das únicas árvores que permanece no frio sem cair as folhas, não é? Então ele dá um recado de que a vida permanece, de que a vida continua. Mas o pinheiro tem duas coisas interessantes que devem ser trabalhadas nesse estudo da simbologia. Primeiro, o triângulo a tríade, não é? A tríade de Pai, Filho e Espírito Santo. A tríade de tudo na vida que tem 3, né? Um número cabalístico, não é? Então o pinheiro tem essa simbologia da tríade de Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, podemos pensar em corpo, mente e espírito também. Mas o pinheiro, na verdade, ele tem uma simbologia muito mais profunda, que são as suas raízes. Dizem que as raízes dos pinheiros são maiores do que o próprio pinheiro. Então aquele que tem plantado lá em casa, ele está maior para baixo do que para cima? Ele deveria estar. Se ele tivesse plantado na natureza, estaria. Né? Então não é aquele que a gente plantou lá no vaso, ele não vai estar. É por isso que ele não cresce lá, o vaso da sua casa não cresce tanto quanto os pinheiros naturais. E por que está com as raízes maiores do que os galhos? Porque é a raiz, é o sentido da vida que dá os galhos, que dá as folhas. E tem até quem diga que, na verdade, essas raízes, os pinheiros deveriam ser representados ao contrário. Muito cuidado com o que eu vou dizer aqui agora, muita calma nessa hora. Alguns estudiosos da área da espiritualidade dizem que, na verdade, devia ser plantado ao contrário, porque, na verdade, as raízes, que é onde a seiva da vida é colhida, ela não vem da terra, ela vem do cosmos, do infinito, do céu e do universo. Então ela devia estar com as raízes para cima para absorver. Devia ser o contrário. Tem sentido, não tem? Tem sentido. Mas tudo isso puxa aquilo que é mais importante do Natal, que é a busca do sentido de tudo que está. As bolas, as luzes, o próprio Papai Noel, que tem uma história interessantíssima sobre ele. Que nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Vamos falar de bolas de Natal, de Papai Noel, da própria árvore, de tudo mais que a gente às vezes faz até sem saber por que está fazendo. Mas isso é no próximo bloco, a gente vai tomar um cafezinho, vai conversar. Eu volto já, só um minuto. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o professor Cidinho Marques sobre os símbolos do Natal e tudo que cerca essa época mágica do final do ano. E a gente estava falamos do pinheirinho. Agora, Papai Noel. Vamos lá. As bolas de Natal também, o senhor falou alguma coisa, né? Sim, sim. As bolas, na verdade, segundo conta a história dessa simbologia do Natal, são os planetas do universo. A ideia de que elas representam... Eu nunca tinha ouvido falar isso, viu? Pois é que as bolas, elas não só são luzes, né? Elas brilham, mas elas representam os planetas do cosmos. Porque no Natal, a ideia é de que a gente reúna as energias que estão dentro e fora da gente, para que elas renasçam o sentido de nossa própria vida. Agora, o Papai Noel é super interessante. Eu adoro a história do Papai Noel. Porque, na verdade, o Papai Noel, como a gente vê, é coisa recente, bem recente. Quem inventou, inclusive, foi a Coca-Cola. Esse Papai Noel gordo, com um saco na barriga, com um saco aqui atrás, as botas pretas, aquelas coisas de brancas por causa do frio e tudo mais. E o sorriso daquele velhinho, né? Mas o do Papai Noel verdadeiro, ele antecede em séculos essa história. Tudo começou quando havia numa determinada aldeia dos povos antigos, alguém que se vestia de vermelho e saía nas montanhas geladas, cheias de neve, à procura de sobreviventes que teriam se perdido lá. E ele usava essa roupa vermelha justamente para poder chamar a atenção. O próprio sininho que ele tocava, as botas eram por causa justamente da própria neve.
E dizem também que ele usava um cão São Bernardo, que ia com ele. Esse personagem chamava-se Senhor dos Tempos, Ancião dos Tempos. Ele levava esse cão com Todo mundo sabe que o São Bernardo carrega um pequeno barril aqui abaixo do pescoço, porque aqui mantém a temperatura da água mais quente, justamente para salvar as pessoas. Então começou aí a história do Papai Noel. Depois, já na antiga Itália, que na época era também a devota desta lenda, dessa história toda, com um filho de uma pessoa muito rica, que não era exatamente um príncipe, alguém da corte, mas era muito rico essa pessoa. Mas tinha uma alma, uma generosidade sem tamanho. E naquela época havia como ainda em algumas culturas, o tal do dote. As mulheres só podiam se casar se o pai pudesse pagar aquele dote. O que acontecia? Olha que interessante. O que acontecia? Aquelas mulheres que não tinham dote ficavam sem poder casar. E esse senhor, ele saía sorrateiramente nas noites desta época, que não era dezembro, era outra época do ano, mas fazia a mesma coisa. Ele saía e jogava um saquinho de ouro pela chaminé da casa para cair lá na sala, jogava pelo telhado. E o pai no outro dia olhava e dizia: olha, nossa, puxa vida, um milagre, alguém colocou, agora eu posso casar minha filha. E daí surgiu a ideia de que esse saquinho de ouro passou a ser o saco de presentes. Mas o mais bonito daí, eu sempre gosto muito de tocar no sentido dessas coisas todas. E aí, para mim, o Papai Noel tem um sentido muito forte, duplo. Primeiro, que essa pessoa que fazia isso não se apresentava, ela fazia sorrateiramente à noite. Não precisava alardear o que estava fazendo. Não precisava contar para ninguém, dizer para ninguém. Até que um dia, um pai que tinha 3 filhas, e a cada ano chegava na época do casamento, ele viu, e na segunda filha ele viu novamente, e disse: na terceira eu vou esperar para saber quem é que está jogando esse saquinho de ouro. E descobriu que era essa pessoa, que chamava-se Nicolau. Daí porque vem o São Nicolau. Essa pessoa, inclusive, depois foi canonizada e foi santa, o São Nicolau. Mas a simbologia interessante aqui, Elda, é que, primeiro, ele jogava sem se apresentar. E, segundo, ele dava para quem precisava. Né? Então, o Papai Noel de hoje, quando a gente se veste de Papai Noel para fazer o bem, sem necessariamente se apresentar, é uma coisa muito nobre. E em segundo, escolher quem precisa realmente receber os nossos presentes torna isso mais nobre, ainda mais sagrado ainda. Agora, peraí, eu escutei as duas coisas e fiquei tentando fazer a ligação de uma com a outra. Daquele personagem que ia atrás de sobreviventes na neve, vestido de vermelho, tá bom, entendi, com as botas pretas, e o cão que talvez mais tarde viesse a se tornar no trenó. Aí juntou com essa outra que era o que descia pela chaminé. Para a gente chegar no Papai Noel atual, a gente tem que juntar as duas lendas? Sim, com certeza, porque se você prestar bem atenção, as coisas são encadeadas. Uma, alguém que ia salvar quem estava perdido. Isso. Outra, alguém que tinha condições de ajudar, queria ajudar, mas não queria se apresentar. Porque a pessoa lá das neves também, ele salvava, deixava na cidade e também não aparecia. Isso. Né? Quer dizer, tem a mesma simbologia, né? A mesma simbologia. Até chegar o Papai Noel moderno, que vem com esse saco de presentes, que desce pela chaminé e que entrega para as crianças pobres. Ele entrega os presentes justamente às crianças que não têm. Quer dizer, eram as moças sem dotes daquela época, com as crianças necessitadas de hoje. Então há um fio condutor. Quando a gente fala nessa coisa toda, e a gente falou lá no começo desse ritual do Natal, de fazer essa coisa do Papai Noel chegando, a imagem que a gente tem do Papai Noel não tem jeito, é o da Coca-Cola. É o velho gordinho que está com um saco de presentes, que está vestido de roupa, tem uma barba branca e tal e tal. A coisa a gente botou tão automaticamente
que até enfeitar a árvore, antes reunia a família toda para enfeitar a árvore. Hoje não, hoje a gente vai fazendo, não está perdendo essa coisa assim de fazer sempre. O ritual ele não acaba perdendo o sentido por conta de se repetir sempre. É um perigo que se corre. Eu acho que você tocou num assunto muito importante que todo mundo deveria parar para refletir. Não só no Natal, mas em qualquer festividade. Isso. Que é o quê? A essência versus a aparência. Nada de errado de que Papai Noel tenha vindo da Coca-Cola, nada de errado que claro. ele tenha hoje, que ele desça de helicóptero, que ele esteja nos shoppings, nada de errado. Tudo faz parte. O problema está quando o sentido do Papai Noel e o sentido do Natal ficam menores ou até desaparecem em função da festa em si. A ceia, por exemplo, o que é uma ceia? Desde a ceia da família sagrada, a ceia quando a família se reúne aos domingos, tem uma simbologia muito forte essa ceia. Não é só a comida que está na mesa, o famoso peru, aquela coisa toda, mas é a ceia de alimentar o espírito. Quando a família se reúne, quando a família se abraça, quando a família se perdoa, quando a família é generosa, quando a família pergunta como está a vida do outro, como foi o ano do outro, esse é o verdadeiro alimento. Da mesma forma que o pinheiro, ao se alimentar das energias que vêm do cosmos, do infinito do universo, é que ele dará para os galhos a seiva da vida. Então os presentes são uma espécie de roupa, as luzes são uma espécie de roupa. Tudo isso é aparência, mas a aparência precisa da essência, assim como a essência precisa da aparência. Então, na verdade, não está errado, mas o alerta que você faz é extremamente pertinente. Cuidado para que esta aparência não suplante a essência. Se assim for, o Natal vai ser vivido diariamente. Porque tem a essência, é claro, é tipo, por exemplo, você tem que embalar para entregar. Então, a aparência é essa embalagem que a gente dá para a nossa essência, só que ela não é mais importante do que o que está dentro. É que o espírito precisa da matéria para se manifestar. Isso. Então, a manifestação, exatamente. Para se manifestar, a matéria em si, sem espírito, ela é inerte. Ela precisa de uma energia para se manifestar, que são os átomos. Mas os átomos precisam dela para poder aparecer. Então as duas coisas são importantes. Só que vamos nos aprontar para o Natal, vamos pintar a casa, vamos colocar luzes, vamos dar os presentes, vamos, tudo isso faz parte. É uma manifestação, isso multiplica, potencializa. Mas que nunca, em momento nenhum, se perca este sentido da generosidade, o sentido da paz, o sentido de ser e fazer a felicidade e sobretudo da renovação da vida, que para mim o Natal é isto. Vamos já falar sobre essas coisas no próximo bloco, que a gente fala muito mesmo, está na hora de encerrar mais um bloco, mas é o que eu falo, é só um intervalinho, a gente vai, toma um cafezinho e volta para continuar conversando um minutinho só. Já estamos de volta, eu estou conversando aqui com o professor Cidinho sobre o Natal, sobre o Réveillon, que eu ainda nem falei, mas eu vou falar. Mas já chegamos no nosso terceiro bloco. Uma coisa que o senhor falou que me chamou a atenção, não, me lembrou de uma coisa, é que na hora da ceia, é a hora da gente se abraçar, na hora da gente se perdoar, mas tem gente que diz assim, poxa, eu passei aquela minha prima chata, aquela minha tia que se mete na vida de todo mundo e que perturba o ano inteiro. Aí quando chega Natal eu tenho que aguentar ela na minha casa, fazendo de conta que eu gosto dela. Cruel, isso é cruel. O Natal também desperta essas coisas assim, né? Você me perturbou o ano inteiro, agora você vem aqui. E aí, a gente faz o quê? A gente não... Vamos dizer assim, eu não perdoei ela pelo que ela me fez o ano inteiro. Mas é Natal, eu tenho que fazer de conta que eu sou bonitinha, que eu vou perdoar. E aí? Eu acho que aparência ou essência? Ninguém é melhor do que Jesus, né? A história de Jesus Cristo, do seu nascimento, e não importa se foi em dezembro, se foi em julho, ou se foi em abril, mas a história de Jesus, o nascimento de Jesus e a simbologia que ele carrega, o poder que ele carrega de nos fazer renascer, que ele renasceu, é que tem que estar por trás de tudo isso. E foi ele também que falou do perdão. O problema é o daqui, as pessoas às vezes querem perdoar os outros sem antes perdoarem-se a si. O perdoar a si é o renascimento.
já que estamos falando de renascimento, perdoar a si é o renascimento. Então, a pessoa que de alguma forma me perturbou o tempo inteiro não foi ela. Fomos nós que nos auto-perturbamos por alguma coisa que elas despertaram em nós. Gosto disso. Tem uma psicóloga chamada Rafaela Mello, que escreve na Folha de São Paulo. Eu gosto muito dos escritos dela. E um dia ela colocou uma frase linda que resume o que eu quero dizer. Que é o seguinte: não é o mundo que te magoa, é o conteúdo da tua mente. Então não são as pessoas que nos magoam, que nos ofendem. Se elas estão dizendo alguma coisa que nos ofende, ou é verdade, portanto, aí é difícil da gente confessar para a gente mesmo que aquilo é verdade, que nos magoa. Ou então nós demos para ela um poder que ela não teria, que é o poder de nos magoar. Então, é ótimo que essa pessoa chata que passou o ano todo nos perturbando venha para a nossa ceia, porque é uma chance de nós perdoarmos nesse sentido, de nós reavaliarmos até onde o que ela está dizendo é verdade, o que ela está fazendo é verdade, por que que nos incomoda tanto? Isso. E é bem capaz que a gente descubra que a gente é que se auto-incomoda. E a segunda coisa é esse espírito do Natal, do abraçar, do rir, do cantar e do orar. Isso, mais uma vez, toca de novo na essência do renascimento. Isso. Não existe renascimento sem auto-reconhecimento, sem autoconhecimento, sem autoconsciência. Não há como, né? O próprio Jesus Cristo ensinou muito isso. E na Bíblia está cheia disso, essas histórias de que a gente precisa renascer para nascer, né? Então, é uma chance ótima que essa prima chata e outros apareçam na nossa ceia para nos fazer renascer, nos auto-perdoar. Para nos lembrar do que nos incomoda, né? Mais ou menos assim, traduzindo assim de uma forma bem simplista. Se a gente estiver de bem com a gente mesmo, se a gente estiver em paz com a gente mesmo, o que vem de fora não vai nos fazer tanto estrago? Excelente pergunta, Elda, mas muito boa essa pergunta, porque essa questão de estar de bem consigo, ela não é suficiente. Na minha visão não é suficiente. Na visão do coaching não é suficiente. Por quê? O suficiente é quando a gente tem um objetivo, uma meta, um caminhar ecológico. E não entenda-se aqui ecologia apenas como a defesa das árvores e do ar e dos mares e da natureza. Tudo que eu fizer, se eu passar pelo crivo, é bom para mim, é bom para os outros, é bom para o mundo? Isso responde melhor a nossa pergunta. Porque muitas vezes eu estou muito bem comigo, obrigado. O que eu estou fazendo para mim está ótimo, mas não está sendo bom para os que vivem comigo, nem para minha casa, nem para minha família. Ou às vezes está fazendo bem para mim e para o outro, mas não está fazendo bem para o mundo, quando eu, por exemplo, depredo a natureza. Então, o que acontece é o seguinte, gente, deixa eu resumir. Somos todos um. Não existe separação. Esse sentido separatista nasceu do ego, do egocentrismo, do individualismo, que é o quê? Eu, para mim, me basto. E isso é impossível, sabe por quê? Porque nós somos átomos. Significa dizer que eu e você não estamos separados. E tudo que eu fizer a mim de bom, estarei fazendo para você. E tudo que eu fizer de ruim para mim, estarei fazendo para você. Então, essa ideia dessa unicidade é que dá às pessoas o respeito, é onde o amor floresce, é onde a compreensão acontece, é onde o renascimento passa por aí também. Eu não nasci só, e nem nasci para mim, eu nasci para o mundo. E aí, mais uma vez, eu chamo o aniversariante do dia 25, Jesus, que dizia que não veio para ser servido, mas para servir. Se todo mundo realmente pensar e agir desta forma, teremos Natal todos os dias. Pois é, mas aí a coisa não fica muito utópica quando a gente pensa assim, nos dias de hoje, onde todo mundo corre para um lado, corre para o outro, não tem tempo de pensar no outro e pensa assim, eu tenho que provar que eu sou bom, eu tenho que provar que eu sou melhor no meu mercado, no meu local de trabalho, na minha casa, mostrar para o meu vizinho que eu sou melhor, mais bonito, eu tenho a casa mais bonita, mostrar para o meu colega de trabalho que eu sou um profissional mais competente. A gente está sempre correndo nessa busca de se
colocar para cima. Esse egocentrismo que o senhor falou, esse capitalismo, essa corrida desenfreada, não acaba deixando a gente cada vez mais distante desse ponto do dia 25, do dia 24? Acontece quando a gente está mais focado na aparência e não na essência. Voltamos para a aparência e essência. Quando né? nós estamos trabalhando na essência, isso não acontece. É utópico, mas não é atópico. Ou seja, uma coisa difícil, desafiadora de acontecer, mas não é impossível. E outra coisa, a competitividade existe, sempre existiu, sempre existirá. Mas se nós colocarmos em nossa cabeça que o nosso principal concorrente, nossa principal pessoa competidora somos nós mesmos, ou seja, nada de mal de eu procurar fazer o melhor que eu posso fazer. Nada melhor de pensar que ontem eu tinha isso, amanhã eu posso ter mais ou dar mais. Mas a verdade é que, ao competir com o outro para ser melhor do que o outro, independente de estar sendo melhor para mim e para o mundo, há uma ruptura. E como o Natal convida a união, o Natal não é harmonia, o Natal não é união, não é época que todo mundo se junta. Pois é justamente para poder tirar a ruptura que o dia a dia, que o egocentrismo, entendi. que o consumismo. Consumir faz mal? Não. Consumismo sim, mas consumo não faz mal. O consumismo o que é? O abuso do consumo. Nada de errado de ir para o shopping comprar presentes. Nada, nada, nada. Desde que aquele presente seja dado por uma generosidade fiel ao teu coração. Eu quero agradar o outro. Eu quero agradar o outro. Eu quero fazer sabe? isso. Em vez de comprar as coisas e dizer assim, põe aí 10 brinquedos desses que eu vou distribuir, mas pegar cada brinquedo, colocar nele ali o sentido, a aura do teu coração, deve acompanhar aquele brinquedo ou deve acompanhar aquela roupa, até as roupas que você doa nos brechós. Tem que ter uma aura e ela vai. Ela vai junto. Ela vai junto, sim. É verdade. Tem muita essa coisa, roupa de brechó tem a ver com a alma da pessoa. Eu gosto muito disso. Mas a gente falou muito, nosso tempo está acabando. Deixa eu só lhe perguntar. Tudo isso que a gente falou aqui agora, até o dia 25, ele vai até o dia 31, quando a gente continua com esse espírito, esperando a última semana do ano e fazemos aquelas promessas, aquelas metas. Vamos lá na nossa agendinha. Escrever, eu vou ser bom, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso tudo que a gente falou, vale para o final do ano também? Para o Réveillon? Vale para o final do ano, vale para o fevereiro, vale para março, para abril, vale para o ano inteiro. Porque é uma falácia, é uma miopia imaginar que nós tenhamos momentos para fazer isso. Nós não temos momentos, nós temos que colocar nossa vida. É que nem a gente ir para a missa domingo, confessar os pecados, na segunda-feira estar de novo fazendo a mesma coisa. Temos que ter missa todos os dias. Assim como nós almoçamos, nós temos refeições todos os dias. Tudo que fazemos diariamente tem que ter um compromisso de continuação. E claro, o Réveillon, a virada do ano, é mais uma chance que nós temos de repactuar tudo isso. Olha, professor, nós passaríamos aqui a manhã inteira conversando. Você sabe que eu adoro conversar com o senhor. E com certeza a gente teria assunto para uma manhã inteira. A gente ia chegar no almoço. Mas muito obrigada por sua presença aqui, por essa conversa super agradável e toda essa magia do Natal que sempre chega junto com dezembro. Eu que agradeço e quero desejar aos telespectadores que não tenham um Natal feliz, nem um Ano Novo feliz. Quero desejar que façam acontecer. Muito bem, então faça seu Natal feliz, faça seu Ano Novo feliz, mas isso tudo depende da gente, claro. Se a gente quiser, a gente vai seguir. E o Renascimento está aí para mostrar que todo dia a gente começar de novo. Muito obrigado, Eldo. Prazer. Muito obrigada, senhor. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo. Faça seu Natal do seu jeito, diferente, mas sempre pensando, não é o Papai Noel que é o aniversariante do dia, tá? É Jesus Cristo que é o aniversariante do dia. Lembra disso, tá? E só para te lembrar, toda essa conversa fica à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser, tá tudo lá na nossa grade, bonitinho esperando por você, para ver, para rever qualquer um desses programas. Mas também não esquece que todo dia eu tô aqui 8h30 esperando por você. Tchau.